Lula disse que o governo vai trabalhar para reverter o esvaziamento de suas pastas promovido pela Câmara a alterar a medida provisória de reestruturação dos ministérios. O texto removeu competências importantes dos 2 ministérios e teve voto de 4 parlamentares do PT, sem que o governo pudesse atuar para proteger as aliadas. Desde Siocari, nós já começamos a ver aí uma desestruturação já anunciada nesse governo, não é? Eu acho que essa... Bom, em primeiro lugar, prazer estar com vocês aqui. Rodolfo, eu também estava com saudade. Eu também estava. Mas essa desestruturação do governo com o Congresso, ela já é desde o primeiro dia, né? O governo Lula ainda não se acertou com o Congresso, não se acertou com o Lira, que vem ganhando poder já desde o governo passado, mas o Lira tem tomado a frente da República dessa vez, né? E agora, em relação a essa MP, eu acredito que a derrota ela foi muito mais do governo Lula do que efetivamente da Marina, né? A Marina é uma pessoa que ela tem que permanecer nesse governo porque ela faz parte da agenda verde, é uma pessoa importante, né? Toda a campanha do presidente Lula para vencer o ex-presidente Bolsonaro foi em cima dessa agenda verde, foi o grande diferencial dele, e a Marina é o nome efetivamente que vai nessa linha de frente, né? Então a derrota foi muito mais deles e mostra essa desarticulação. A gente já tem 6 meses de governo e o governo Lula ainda não conseguiu se entrosar com o Congresso. Tem uma diferença do Lula 1 e do Lula 2 para esse Lula 3 agora, que nos primeiros mandatos o Lula recebia os parlamentares para conversar. Então ele tinha uma proximidade maior e isso surtia efeito nas votações. Ele tem feito diferente agora, ele tem delegado isso para o Padilha, às vezes para o Rui Costa, e aí o Congresso está dando a resposta, né? Mas a articulação mesmo desse governo com o Congresso eu não vi ainda. Que legal, ela falou o Rui Costa aqui, negão, e eu quero já passar pra você, porque o Rui Costa tá levando tudo nas costas, literalmente, mas exatamente. Essa ele não vai conseguir levar, né? Não, e é engraçado porque antes eu tava conversando com a Daisy, né, e aí a gente até tava falando que a minha aposta é de que Marina é a primeira ministra a cair desse governo. Por que eu acredito nisso? Porque Marina, assim como a Daisy falou, eu concordo com ela, Marina é o nome do meio ambiente não só aqui no Brasil, mas também lá fora. O Lula não é o nome do meio ambiente, por isso ele trouxe Marina, senão ele não teria nem trazido Marina. Marina perdendo essas pastas, elas ficam facilitadas para certas coisas que o governo quer fazer e está entrando em embate com Marina Silva. Eu não acredito que Marina Silva continue no governo, porque as pautas que Marina defende ficam difíceis para o governo, para qualquer governo, manter. Normalmente esses governos vão nessas convenções, se encontram lá com outros chefes de Estado, todo mundo se abraça, todo mundo diz que vai defender o verde, mas na primeira semana depois eles acabam poluindo tanto quanto antes. É difícil manter essas posições e agora a Marina está ali naquela coisa porque ela também não pode sair. Daqui a pouco a gente já vai receber outros líderes mundiais aqui também e fica bem difícil cada vez para o governo. Olha, eu queria muito chamar o Palumbo nessa, mas como você colocou a Marina Silva nessa questão, e eu conversava há pouco aqui com o Bissoli antes de começar o programa, passando as pautas com ele aqui, eu falei justamente o seguinte pra ele. Eu falei, Bissoli, a Marina Silva, ela é o selo do meio ambiente aqui no Brasil. Ela é ainda assim a capa, o selo, o retrato do meio ambiente no Brasil. Dificilmente, a gente vai falar da COP daqui a pouquinho, 30, que veio pro Brasil, mas eu só quero antecipar uma coisa. Não existe uma COP sem Marina Silva, já que vai se tratar de meio ambiente. Provavelmente o Lula vai ter que engoli-la, porque não vai ter outro argumento tirar, não tem cabimento isso. O Negão faz uma aposta de que a Marina seria Rodolfo, a primeira a cair. Deixa eu só falar uma coisinha antes do Bissoli falar, só para deixar claro que quando eu digo que eu acho que Marina é a primeira a cair, não é porque Lula vai tirar, muito pelo contrário. Eu acho que é porque ela vai pedir para sair. Quando ela vê que o nome dela tá prestes ali a ser jogado na lama e já tá ficando difícil para ela, já que a gente tem até aumento de desmatamento, a gente vai falar isso mais tarde, eu acho que ela, quando vê que ela tá ali com os braços amarrados, tem certas coisas que ela não pode resolver e é ela que vai ter que segurar a bucha de canhão que tá chegando, eu acho que é ela que vai pedir para sair. Ok. Só para deixar claro isso. As duas versões que você colocou aqui pra gente faz sentido, tá, Negão? Talvez quando você tira o poder da Marina, ela vai se sentir meio sem ambiente e vai pedir para sair. Faz sentido para você isso?
isso? Como o Negão colocou aqui, Rodolfo. Na verdade, não adianta você ser ministro e não ter estrutura. Ou seja, a Marina ministra sem instrumento de fiscalização, sem instrumentos que possam cuidar de licenciamento e uma série de outras questões que podem trazer indicativos positivos na área de meio ambiente para aumentar os recursos que o país consiga lá fora em relação a isso, não tem ambiente de trabalho. Então, eu concordo com o Negão que se a Marina sentir que não tem esse ambiente de trabalho para entregar a pauta que ela sempre defendeu, ela sai do governo. Já saiu uma vez, pode sair de novo. Talvez ela volte a perceber que o governo que ela saiu um dia continua sendo o mesmo governo ruim que ela resolveu sair pelos mesmos problemas de sempre. Ela quis dar uma segunda chance, é o direito de todo mundo querer dar uma segunda chance a alguém. Mas talvez ela perceba que essa segunda chance não vai ter saída também, que não seja o afastamento dela. De toda forma, o que eu gostaria de ressaltar desse assunto específico das MPs, Rodolfo? Independente da pauta da Marina especificamente, o que a gente percebe, a Deise começou a trazer um pouco aqui na sua fala inicial, é que o governo Lula ainda está muito bagunçado no Congresso. Um ex-presidente que se gabava de ser um grande articulador político, etc, talvez fazia isso na época que já se discutiu aí, já teve até a apuração do judiciário de mensalão, porque quando tem que fazer isso na conversa, na política, me parece que não está dando certo. Cadê essa base do governo? Quase 6 meses de governo, o presidente fica mais viajando do que aqui dentro do país, não resolve dentro de casa e quer cuidar o quê do país lá fora, viajando de um lado para o outro? Sem trazer dinheiro. Um presidente que quer arranjar a solução no seu país, primeiro resolve a sua base no governo, resolve governar, põe a casa em ordem, depois resolve para fora levar as suas demandas ou buscar saídas ou alternativas. O que me parece é que o governo está perdido, parece não, o governo está perdido, não tem base. O Arthur Lira tem se demonstrado que, de fato, está se consolidando como uma espécie de primeiro-ministro. Ele negocia as pautas que passam, ele negocia os votos que são entregues para aprovar as matérias e ele negocia o que ele quer colocar dentro de cada ministério. Me parece que quem fez essa composição e o novo arranjo político dos ministérios do atual governo não é o presidente Lula, é o presidente da Câmara, Arthur Lira. Olha, tudo aqui está fazendo muito sentido. Eu vou colocar você numa situação aqui, Palumbo. Alguns meses atrás, quando o Lula esteve na Argentina, se não me engano, ele fez ali... Ele queria bancar o duto argentino, que é um gás 10 vezes mais poluente do que aquele que a gente tem aqui no Brasil, chamado gás xisto, ok? Perguntado para Marina Silva sobre essa pauta, ela disse que não ia falar nada sobre isso, pois ela não sabia de fato o que o Lula estava fazendo lá, né? Nessa pauta, nessa situação. Falou, olha, eu desconheço que o Lula vai fechar algum acordo com gás que é 10 vezes mais poluente. Eu não sei disso. Estão batendo cabeça. Ou seja, aí é que está a questão. Eles já começaram a bater cabeça. Eu não lembro se você estava na mesa, Bissoli, ou se você mesma, desde seu cara, estava nessa ocasião. Eu falei a mesma coisa. Eu falei, é um governo que já começou a bater cabeça. Já é um governo que começou a bater cabeça. Porque se nós temos uma ministra do meio ambiente, o Lula vai para a Argentina, faz uma reunião sobre um gás chamado gás xisto, que é 10 vezes mais poluente que o gás que nós temos aqui, e ele falou que o BNDES ia bancar isso ainda. Olha só que absurdo. O que acontece? Uma falta de clareza na comunicação entre a sua ministra sobre a pasta que ela detém, que é a pasta do meio ambiente, e sobre o executivo, que é o Lula, que é o presidente da República. Ou seja, ele não foi filtrado, ele não foi colocado ali como... Ele não foi informado, essa é a palavra, sobre aquilo que ele ia fazer ou sobre aquilo que ele ia falar dentro do meio ambiente. E agora ele vai esvaziando essa pasta, esvaziando os poderes de Marina Silva. Lá onde você atua, meu caro, nobre amigo delegado Palumbo, que também é deputado federal, como é que funciona o bastidor disso, da comunicação entre Lula e os seus aliados? A gente percebe claramente que eles estão batendo cabeça, que não há harmonia. Um presidente vai para outro país falar de assuntos da pauta de Marina e não fala para ela não sabe de nada, alguma coisa está muito errada. Seria como se o Lula falasse de segurança e não passasse nada para o ministro da Justiça. Isso não existe. E agora não tem um mensalão. Eu espero que não tenha nunca mais, que nunca mais volte este maldito mensalão. Mas eu concordo com a Deise, eu concordo com a maioria das pessoas que estão aqui. A Marina, ela representa a agenda verde. E vai ficar muito difícil para o Lula arrancar ela de lá. Talvez ela peça para sair realmente, porque vai ficar insustentável. É porque ela que vai segurar o rojão. Ela já está segurando. O Lula, ele não é daquele tipo de pessoa que costuma bater no peito e falar, a responsabilidade é minha. Ele sempre coloca alguém à sua frente. Como aconteceu com o general, que ele rifou a cabeça dele, o general acabou saindo lá. O Gonçalves Dias? Exatamente, ele rifou. Para mim, né? Exatamente. Para mim, aquilo lá foi proposital. General, a sua cabeça está a prêmio, vamos preservar o presidente da República e
você vai ser crucificado, e ele fica como bom samaritano, como ele sempre fez na vida dele. E o Lula, creio que ele não vai vir para uma reeleição. Então ele está pouco se lixando o que vai acontecer. Ele vai aproveitar ao máximo com viagens, ele fez tantas viagens, gastando dinheiro público, um homem que prega, que é o pai dos pobres, gastando essa fortuna de dinheirão. A gente não consegue entender isso, eu não consigo entender. Ou seja, ele não tem um Congresso na mão, ele não tem os deputados na mão. E para conseguir alguma coisa, vai ser na base de emenda. E nem todos os deputados estão aceitando emendas para votar a favor do governo. Alguns já se venderam, alguns já se encantaram com os pseudos encantos do poder. Ele vai ter muita dificuldade. Eu acredito, Claro. eu acredito que o Lula ainda está há 20 anos atrás. O Lula ainda vive o seu primeiro mandato, só que ele não consegue entender que o mundo mudou. Eu, sinceramente, não culpo só o Lula, eu culpo aqueles que estão em volta do Lula. São os mesmos, né? Então, mas eles têm uma espécie de medo. Basta você ver, às vezes, em que você tem essa imagem mais aberta de algum lugar que o Lula esteja, seja quando ele está falando aqui no Brasil ou quando ele está no exterior, você percebe que as pessoas que estão ao redor do Lula estão com medo. Elas têm medo de chegar e dizer alguma coisa para ele, elas têm sempre uma postura de quem está com medo do presidente. Talvez seja por isso que ninguém tem coragem de chegar nele e dizer assim, ó, o mundo mudou, agora a gente tem um negócio chamado internet, agora você tem que pensar 10 vezes antes de falar, porque o Lula está aí boca aberta, ele tá, aonde ele vê um microfone, ele tá doido para pagar uma gafa. Acho que não é nem medo, acho que tá cômodo pra ele. Eu tô lendo um livro chamado A Farsa do Poder, que o cara fala justamente sobre isso. Eu falo, você ser respeitado é muito bom, mas você ser temido é muito melhor. Eu acho Muitas que vezes o respeito advém do medo, Exatamente, o respeito vem do medo. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Você causar medo, pânico das pessoas, dos seus subordinados, isso é muito ruim, porque você não sabe de fato o que essas pessoas pensam. Olha lá, a gente tá falando aqui, eu vou fugir um pouco da pasta aqui, da pauta aqui. Olha o Dino, por exemplo, que parece que governa através do medo do seu executivo, através do medo do seu líder. Isso não pode. A Marina, trazendo pra Marina, se uma coisa que a Marina não tem, é medo de fazer as coisas. Nós já vimos a Marina sair em outros governos, nós já vimos a Marina retroceder, ficar quietinha, saindo dela. Aí sim, negão, faz jus ao que você tá falando. Porque talvez, se ela começar a entrar nessa queda de braço, a Marina não é uma pessoa da guerra, cara. Marina Silva não é uma pessoa de guerra. Ela não é beligerante. Ela não é. Ela não é o quê? Desculpa. Beligerante. Explica o que é beligerante. Eu sou uma pessoa beligerante. Eu já vou pra guerra. É isso aí, cara. Obrigado, Palumbo. O Palumbo é cultura, né? Não sou, não. Assim.